Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje a gente vai fazer um esquema bem bacana. A gente vai fazer aqui junto um projetinho que um cliente me pediu, tá? Então eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu só não vou colocar aqui a logo do cliente, né, por motivos óbvios, mas até para vocês terem uma noção de como pode funcionar aqui um trabalhinho que vocês podem fazer. Eu vivo falando aqui que uma forma de você monetizar suas planilhas é com planilhas personalizadas, tá? E esse aqui é justamente o caso, uma planilha super simples, tá? Então bem bacana para fazer controle de equipamentos, tá? Então esse cliente ele trabalha com equipamentos de construção civil, né? Então andaimes, ferramentas, coisas do tipo, tá? E o que ele quer fazer? Ele quer ter um controle de onde está cada equipamento dele, que ele gere ali no estoque dele, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Ele precisa de um controle super simples, tá? Então tem outros projetos aqui que eu já fiz para situações parecidas, para outros clientes, em que, por exemplo, a gente tem emissão de contrato, a gente tem, enfim, diversas situações ali, porém, né, nesse caso aqui, esse cliente ele quer uma situação bastante, muito mais simples mesmo, tá bom? Então eu vou fazer aqui junto com vocês para a gente poder chegar a uma condição bem bacana. Galera, estou aqui no Excel em branco, tá? Para a gente começar do zero. Nem vou utilizar aqui os meus projetos já meio adiantados, vou pegar aqui um projeto em branco para a gente fazer aqui junto, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui, olha, uma guia de cadastros, tá? Então, cadastros. E o que a gente vai ter aqui nessa guia de cadastros, galera? A gente vai ter o seguinte, olha, eu vou poder fazer o seguinte, eu vou poder cadastrar diversas situações aqui, tá? Então, a primeira coisa, tá, que eu quero fazer cadastro aqui nessa estratégia é justamente, eu vou jogar isso aqui embaixo, porque depois eu posso colocar um título ali ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é justamente fazer com que eu tenha ali um cadastro de locais onde ele vai colocar esses equipamentos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, olha, vou escrever aqui locais, tá? E aí isso aqui eu vou transformar numa tabela, tá? Então, eu peguei, olha, locais e a linha de baixo, Ctrl Alt T, transformei numa tabela. Vou marcar que minha tabela tem cabeçalhos, vou dar um OK. Fiz isso. Aí eu vou vir aqui e vou dar um nome para minha tabela. Então, eu vou chamar de tab locais, tá? E aí eu já vou aproveitar, já vou pegar aqui, olha, essa célula aqui de baixo, vou vir aqui em fórmulas e vou definir um nome que eu vou chamar justamente de locais mesmo, tá? E vai ser tab locais, tá? Por quê? Agora, quando eu quiser me falar sobre esses locais, eu posso usar esse nome que a gente acabou de definir, tá? Outra coisa que eu vou fazer eu vou pegar essa tabela aqui, olha, e vou deixar ela sem formatação, tá? Então agora eu posso formatar ela aqui no vídeo. Eu vou utilizar aqui uma formatação meio básica, tá? Que eu uso aqui sempre nos vídeos, deixando ela aqui em azul e branco, tá? Então que eu costumo utilizar aqui nos vídeos do canal, mas depois eu vou trocar aqui para as cores do cliente, tá? Então beleza. O que eu vou fazer aqui, galera? Já apareceu aqui esses locais, aqui a pessoa vai poder cadastrar os locais dela. Eu vou deixar aqui algumas opções, como até posso chamar aqui locais barra responsáveis. Até acho que vai ficar mais agradável aqui para a pessoa. Por quê? Aqui ele vai poder dizer de alguma coisa que está no estoque, por exemplo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, posso ter lá o colaborador, colaborador 2 para dizer que está com essas pessoas, tá? Então que esse equipamento saiu do estoque, por exemplo, e foi para essa pessoa. Posso colocar cliente 1, cliente 2, por exemplo. Então percebe que eu criei alguns nomes ali. E aqui, de novo, como eu disse, é uma estratégia bem simples que esse cliente quer. Por isso, ele vai ter que tanto o estoque quanto os colaboradores e clientes juntos, considerando isso apenas como o local onde o equipamento está. Beleza? Por que eu fiz aquele nome? Porque agora em qualquer lugar do Excel que eu fizer igual a locais, percebe que ele já vai aparecer aqui locais como um nome. Quando eu der Enter, ele já entende que eu estou falando de todos os locais que eu cadastrei aqui. Se eu colocar um cliente 3 aqui, por exemplo, cliente 3, ele já vai aparecer aqui automaticamente, porque ele sabe que eu estou falando da mesma coisa. Beleza? Ótimo. Em paralelo, eu já vou criar aqui uma outra guia, onde eu vou colocar aqui, ó, movimentações, ok? O que vai ter nas movimentações? Nas movimentações, eu vou fazer justamente a estratégia de tirar de um local e mandar para outro, tá?
E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, olha, o meu item, tá? Então, eu coloco aqui a data da movimentação, ok? Então, eu vou definindo aqui o que eu vou trabalhar de informação. Então, por exemplo, hoje eu movimentei alguma coisa, né? Então, o que eu vou ter ali de movimentação? Eu vou precisar do equipamento. Equipamento barra material, né? Até se ele quiser depois começar a cadastrar outros tipos de materiais, então ele pode. Para ele poder selecionar esse equipamento material aqui, eu vou fazer mais um cadastro. Então eu vim aqui, equipamento material. E aqui eu vou colocar aqui quantidade. Para a gente saber o quanto que ele tem ali no total, né? Até para a gente poder fazer um controle ali do que a gente tem, beleza? Vou pegar essas duas células e duas linhas aqui, olha, esse quadradinho, Ctrl Alt T, vamos transformar isso aqui em tabela também, e aqui eu vou chamar de tab equipe, tá? Vou vir para cá, vou deixar sem formatação e depois eu formatar aqui ela na estratégia que eu usei ali do lado, tá? E aí ele já vai ficar desse jeito aqui. Agora ele vai poder colocar quantas quantidades, quantos itens e quantidades ali ele quiser, tá bom? O que vai acontecer nessa estrutura agora? Aqui eu posso colocar lá, sei lá, eu vou chutar qualquer coisa aqui, tá? Mas fica bastante livre para ele. Escada, por exemplo. Eu tenho 10 escadas para poder... Escadas. Ele tem 10 escadas ali para poder distribuir, por exemplo. Ele tem ali, por exemplo, tá? Sei lá. Deixa eu até pensar aqui. Tem 10 escadas para fazer andaime. Ele tem ali, sei lá, 50 andaimes que ele pode distribuir. Entenderam a ideia, né? Então vai ter lá, furadeira. Ele pode distribuir, sei lá, 15 furadeiras, por exemplo. E assim por diante, tá? Então a ideia aqui é que ele tenha liberdade para fazer esses cadastros. Do mesmo jeito que eu defini um nome aqui, eu vou definir um nome para esses equipamentos aqui. Tá? Então eu vou selecionar aqui os 3 que eu criei, e ele pode criar quantos e quais ele quiser. Vou vir aqui em fórmulas, vou definir um nome, tá? Então eu vim aqui criar um novo nome. Vou chamar aqui de equipamento, equipe, até para ficar mais curtinho. E aí já defini o nome ali para mim. O que eu vou fazer? Eu vou vir para cá, nessa coluninha eu vou vir aqui em dados, validação de dados. E aí aqui, olha, eu vou dizer que isso é uma lista igual equipe que eu acabei de criar, tá? Fez isso, o que vai aparecer aqui? Todos os equipamentos que ele criar lá já vão vir para cá automaticamente. Então, escada, andaime e furadeira que eu acabei de criar. Se ele criar outro equipamento, já vai vir para cá automático, tá? A data, eu já vou aproveitar aqui também, olha, e vou colocar aqui uma validação de dados do tipo data. Vou vir aqui, olha, maior ou igual a, e vou colocar aqui 1º de janeiro de 2000, por exemplo, porque dificilmente o meu cliente vai utilizar uma data mais antiga do que essa. Mas se você quisesse com segurança, pode colocar lá 1900, tá? Mas eu vou usar aqui 2000 mesmo, que já deve atender. Vou vir aqui em mensagem de entrada, e aqui eu vou colocar um título para ele, né? Então, data de da movimentação, informe a data da movimentação utilizando o formato. E aí aqui eu vou colocar 2 pontos, dd/mm/4as. Fechei aspas aqui, ponto final. Vou copiar isso daqui porque eu sou preguiçoso. Ctrl C, alerta de erro, entrada inválida. E aí aqui eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Nessa situação, mensagem de erro vai ser justamente, tá? Justamente para quando a pessoa colocar uma coisa que não vale. Então eu vou colar esse erro, esse texto aqui, e vou alterar um pouquinho ele. Então, informe uma data válida para a movimentação, utilizando o formato tal. Por quê? Quando a pessoa clicar aqui, olha, vai aparecer o que ela tem que preencher, então meu cliente dificilmente vai entrar em contato comigo porque não sabe o que preencher no campo, então fica mais fácil minha vida.
Se ele escrever um texto, vai aparecer aquela mensagem de erro que a gente acabou de criar. Se ele colocar aqui 31 de fevereiro, por exemplo, também não vai deixar. Isso aqui vai me ajudar bastante para evitar que ele preencha coisa que não pode, tá? Equipamento, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou voltar aqui na validação de dados, olha. Vou colocar aqui já deixei a lista, né, igual a equipe. Mensagem de entrada, vou colocar aqui equipamento barra material. Informe o equipamento ou material movimentado, tá? Alerta de erro, entrada inválida, entrada inválida, e aí aqui na mensagem de erro eu vou colocar aqui justamente o seguinte, né? Por favor, selecionar uma das opções válidas, né, disponíveis. Caso não encontre a opção desejada, faça seu cadastro na guia Cadastros, ok? Ou seja, já estou deixando aqui para ele certinho a dica do que ele tem que fazer. Eu vou copiar esse texto aqui porque eu vou precisar dele outras vezes, tá? Beleza? Então, aqui vai aparecer, olha, já o textinho, vai aparecer as opções, selecionou a opção beleza, escreveu qualquer coisa, vai dar erro e vai aparecer lá para a pessoa fazer a seleção, beleza? Ótimo. Depois disso, depois que apareceu aqui o equipamento, eu vou ter aqui, olha, quantidade em estoque. Estoque. O que eu vou fazer nessa quantidade de estoque aqui, galera? Eu vou fazer justamente o seguinte, olha, a quantidade de estoque, ela vai avaliar essa quantidade que a gente criou aqui, olha. Por quê? Ele precisa saber quantos itens tem no estoque dele para saber quantos ele ainda pode fazer de movimentação. Porque senão, imagina, ele tem lá 10 escadas, por exemplo. Aí ele já disponibilizou 8. Só que ele deixou uma outra pessoa lá fazendo o atendimento do cliente. E aí sobrou só 2 no estoque e a pessoa aluga mais 3 escadas, por exemplo. Ou seja, não vai ter. Então aqui a ideia é justamente a gente fazer um alerta do tipo, olha, só tem 2 no estoque. Então, fica atento com isso. Tá? Essa é a ideia aqui, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Olha, eu vou vir aqui na quantidade. E aí, para fazer a fórmula da quantidade, eu vou já transformar isso daqui. Tá? Então, eu vou pegar Ctrl T para selecionar tudo, Ctrl Alt T. Também vou transformar isso aqui numa tabela, onde eu vou chamar de tab move, de movimentações, tá? Mesma coisa que eu fiz lá no outro. Vou tirar aqui essa formatação, vou selecionar isso daqui, vou deixar aqui assim e vou colocar aqui, vou colocar aqui minhas bordas, tá? Fez isso, deixa eu só centralizar para ficar um pouco mais agradável e ajustar aqui os tamanhos novamente, tá? Mesma coisa eu já fiz aqui, Ctrl T, vamos alinhar aqui só para ficar mais agradável também. E aí a gente já tem aqui uma estrutura bem legalzinha. Tá, o que a gente vai fazer agora, galera? Agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar essa quantidade de estoque, como que eu quero que ele calcule isso? Né? Como que a gente vai movimentar isso? Eu vou pegar a quantidade de estoque que existe, menos as saídas de materiais, mais as entradas de materiais, as devoluções, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui, olha, toda vez que eu movimentar do estoque para algum lugar, eu tenho que ter um destino, tá? E o que vai ser esse destino? Vai ser justamente o volume de itens que eu tenho, tá? Então, aquela listinha que a gente acabou de fazer. Então, eu vou definir aqui, ó, um destino. E aí, o que vai ter aqui nesse destino? Eu vou vir aqui na validação de dados. Percebe que tudo eu estou colocando validação de dados, tá? A fórmula ali, a gente vai voltar nela daqui a pouco. Então, aqui, olha, configurações vai ser lista. Aqui vai ser igual a locais, que a gente já criou esse nome, tá? Vou vir aqui no título, olha, destino. Informe o destino deste material, deste equipamento, barra material, ok? Alerta de erro, entrada inválida, e aí aqui eu vou colar aquele texto. Percebe que eu fiz um texto aqui já genérico para poder usar mais vezes, tá? Então aqui, olha, estoque, não sei o que, tá tudo aqui já, beleza? Ótimo.
Então o que a gente vai fazer agora, né? Quando ele fizer aqui, olha, saiu para o colaborador 1, né? Então a gente vai entender que isso daqui vai ser uma saída. Quando ele fizer aqui que o item está voltando para o estoque, né? Na verdade eu vou até fazer mais simples isso aqui, olha. Até deixa eu tirar o estoque aqui como opção, vou até simplificar esse projetinho aqui um pouquinho mais. Então eu tirei o estoque, agora só tem realmente saídas ali, tá? Então colaborador, colaborador, cliente, cliente, cliente. Beleza. Então, vou mandar ali para o colaborador 1. Aí eu preciso aqui, olha, quantidade. Então, eu vou chamar aqui de QNT mesmo, tá? Quantidade é número, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, validação de dados, configurações, vou colocar número inteiro, porque não tem como mandar meia escada, meia furadeira, certo? Então, número inteiro. Aí eu vou vir aqui, olha, vou dizer que tem que ser maior ou igual a 0, tá? E aí vou vir aqui no mensagem, quantidade, informe a quantidade movimentada, ok? Beleza? Vou vir aqui no alerta de erro, entrada inválida, informe uma quantidade válida utilizando apenas números. Beleza? Já salvei aqui, já vai ficar certinho ali pra gente. Ótimo. Colocou aqui que eu vou movimentar 5 itens, por exemplo, tá? Então eu vou movimentar 5 itens ali, por exemplo. O que a gente vai fazer agora, né? Quando ele fizer essa movimentação, eu preciso colocar ali o nome da pessoa, né, que solicitou isso daqui. Então eu vou colocar aqui, olha, contato. Então aqui é lógico, né, que ele vai ter aqui o destino, né? Então em algumas situações isso vai bater ou não, mas aqui eu vou deixar para ele colocar o contato dessa pessoa, tá? Depois aqui eu vou colocar o endereço, né? Então para onde que realmente está isso, né? Qual é o local onde a gente tem esse item, tá? Aqui eu vou colocar status. Por que vai ter um status, galera? Porque quando ele sai, né, ele precisa estar lá devolvido ou não devolvido, digamos assim. Então, para a gente poder marcar que aquele item voltou, né, para casa. E o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou colocar, então, já pegar esses itens aqui, olha. Contato, eu vou deixar bastante aberto para ele, tá? Então, em algumas situações você pode até controlar para ele só preencher número de telefone, por exemplo, com validação de dados. Porém, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar aqui aberto para ele por caso dele querer colocar uma outra informação ali. Porque essa é uma empresa ainda que está começando, né? Então está começando. Esse é o primeiro projetinho que eles vão ter para fazer essa gestão, por isso que é um projetinho bem simples mesmo, tá? Então eu vou vir aqui, olha, a validação de dados e vou colocar aqui uma mensagem de entrada só. E aqui eu vou colocar contato, utilize este campo para informar o contato deste responsável, né? E aí ele vai poder colocar ali um número de telefone, se ele quiser colocar o nome de alguém que ele tem que falar, se ele quiser colocar um endereço de e-mail, enfim, aí ele vai ficar livre aqui para poder preencher dessa forma. Isso aqui é só uma informação para aparecer para ele mesmo, tá? Endereço eu vou deixar aqui um campo maior, né? E aí depois eu vou vir aqui na validação de dados também. Isso também é campo aberto, então eu só vou colocar o texto, tá? Então, endereço, informe o endereço onde o material deverá ser entregue, vírgula, ou será utilizado. Então, se ele for fazer a entrega, não sei se ele faz a entrega dos itens ou não. Por exemplo, imagino que andaime ele deve fazer a entrega para as pessoas, igual o pessoal que aluga cadeiras para festa, por exemplo. E aqui, quando for uma questão de utilização, para ele poder buscar lá caso tenha algum problema, né? Então, para ele saber onde está realmente esse material. E aí aqui o status, tá? O status eu vou colocar uma listinha bem simples, tá? Então eu vim aqui, olha, lista, não precisa nem fazer tabela aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Vai ser ou até melhor, empenhado, ou seja, está com alguém, ou, né, o ponto e vírgula para colocar outra opção aqui,
vou colocar aqui devolvido, ok? Ótimo. Aí eu vou fazer o seguinte, olha, antes aqui do status, eu vou colocar aqui uma data de devolução, ok? Na data de devolução, o que eu vou fazer? Eu vou fazer quase que a mesma coisa dessa aqui. Então, eu vou copiar daqui e vou colar aqui, olha. Assim ele já vai ficar aqui com toda a validação de dados, tudo que a gente fez aqui, olha, e exatamente conforme a gente tinha feito antes. E aqui, olha, a data da movimentação, não, agora é devolução do equipamento barra material, ok? Beleza, vamos vir aqui para o alerta. Aqui, olha, da movimentação, talvez eu vou mudar equipamento, a devolução do equipamento barra material, ok? Então assim ele vai ficar já bem mais agradável ali para a pessoa, tá? Vou tirar isso daqui. Como é que vai funcionar esse status? Aqui eu vou fazer um C igual a C. Vou olhar primeiro, tá? A data, né? Ela tem que estar, essa data aqui tem que ser, se ela for igual a vazio, quer dizer que a gente não preencheu nada, então deixa o campo vazio. Se não, se por acaso, tá? Essa data aqui tiver vazio, você vai colocar aqui justamente pendente, tá? Com o cliente, até vou colocar aqui, ou melhor, pode ser pendente aqui mesmo. Se não, vou colocar aqui devolvido, ok? Então ele vai ter duas situações ali, tá? Quando eu fizer isso, deixa eu só fazer aqui vou copiar essa fórmula, eu vou usar ela mesma, tá? Deixa eu só tirar essa validação de dados, já que eu vou pôr fórmula ali. Você pode vir aqui e só colocar qualquer valor, vai ficar mais agradável, beleza? Deixa eu ver aqui só o que eu coloquei de errado. Então, tá, beleza. Então aqui, se tiver vazio, se não, faltou aqui um segundo C, né, para a gente poder fazer a outra estratégia. E aí ele já vai dar certinho aqui para a gente. Então, se a data de devolução for igual a vazio, então você vai fazer aquela situação. Se não, você vai fazer o outro. Beleza. Então ele já ficou aqui como pendente. Se você vier aqui agora, né, na data de devolução e colocar uma data de devolução, ele vai aparecer lá como devolvido. Beleza? Então, por enquanto, simples assim. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma formatação condicional nesse item, tá? Então, eu vou vir aqui no inserir, no página inicial, desculpa, formatação condicional. Vou fazer igual a, e aí aqui eu vou colocar, se tiver com pendente, tá? E aqui eu vou aproveitar o amarelinho, tá? Então, eu vou pegar aqui o amarelo com amarelo escuro, beleza? E outra formatação condicional igual a devolvido, vai ficar verde, tá? Então, vamos deixar em verde aqui, ó. Então, deixou limpo, ele vai ficar pendente amarelinho. Colocou a data aqui, seja qualquer data, colocou devolvido. Se colocou um texto qualquer, não deixa, tá? Então, assim a gente vai conseguir avaliar todas as condições que a gente tem, beleza? Agora, o que a gente vai fazer aqui, galera? O que faltou, né? Faltou justamente aqui essa quantidade em estoque que eu comentei que seria ali um campo calculado, né? Então, eu vou vir aqui, vou deixar aqui numa corzinha diferente para ficar claro para esse cliente que esse é um campo com fórmula. Depois você pode até fazer o bloqueio desse campo, se você preferir, tá? Mas, o que a gente vai fazer aqui na quantidade de estoque? O que é a quantidade de estoque? Primeiro passo dela, tá? Vai ser igual ao proc_x, né? E aí, o que eu estou procurando? Estou procurando justamente esse equipamento aqui do lado, tá? Onde que eu estou procurando isso? Lá na tab equipamentos, na coluna equipamento, tá? Então, procura isso lá. E o seu retorno vai ser lá na tab equipamentos, na quantidade, tá? Fez isso, não tem a possibilidade dele não encontrar nada, então nem vou preencher esse campo. Correspondência exata começa de cima para baixo. Lembrando, tá, galera? Tem vídeo aqui no canal só para ensinar você a usar proc_x, usar fórmula C e tudo mais. Por isso que eu estou passando um pouquinho rápido, digamos assim, por elas, tá? Mas aqui agora, quando você fizer a alteração, olha lá, ele vai puxar a quantidade que está lá na sua tabela. Essa é a primeira parte, né? Então, só que por que é a primeira parte? Porque tem o seguinte, o que mais ele tem que fazer agora, né? Ele precisa considerar, tá? Ele precisa considerar quantos itens a gente desse andaime, por exemplo,
a gente deixou com o cliente, já estão com clientes. Então eu tenho que descontar isso. E depois ele vai ter que somar tudo que já foi devolvido. Faz sentido? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, né, eu vou pegar essa quantidade e vou subtrair todos os itens que estiverem pendentes. Só que tem um detalhe, galera. Como que eu vou fazer ele criar essa subtração, digamos assim, sendo que eu estou dentro de uma tabela, né? Então, para isso, eu vou precisar entender que ele tem um comportamento diferente na linha 5, porque é a primeira linha, e nas linhas seguintes. Por quê? Quer ver? Olha, eu coloquei aqui 5 itens e está pendente, certo? Agora eu vou fazer aqui, olha, um outro aluguel, tá? Outro aluguel, ele já vai puxar aqui as informações, percebe que ele está dando esse N/D que a gente já vai consertar, tá? Mas, ou até você pode fazer o seguinte, olha, se você quiser melhorar isso daqui, você pode colocar aqui um abre e fecha aspas ali, ele já consertaria, mas não é o nosso caso agora, tá? Por enquanto não se preocupa com esse N/D ali. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só dar um Ctrl T e colocar borda em tudo aqui, pronto. Quando você vier aqui escolher andaime de novo, olha lá, deu 50, tá vendo? Só que daí o que acontece? O ideal era eu fazer com que menos um soma Cs a própria tab, né? Então o ideal seria alguma coisa desse tipo, né? A própria tab movimentações, olhando se é aquele equipamento, qualquer coisa do tipo. Isso não vai funcionar muito bem aqui, porque se eu usar o tab, ele vai colocar essa fórmula para todas as linhas. Não é isso que eu quero. Como eu disse, a linha 5 é diferente das outras linhas. Então o que eu quero fazer? Nessa linha aqui, ele vai ter que olhar isso aqui, ó. Ele vai ter que verificar a linha de cima, tá? Então ele vai ter que verificar ali a linha de cima, comparando com as linhas de baixo, tá? Então como que a gente pode fazer isso? Eu vou falar para ele dessa forma aqui. Primeiro, se essa célula, né, equipamento, for igual a vazio, você deixa ela vazia. Assim, ele já não vai dar mais aquele erro que a gente verificou, ok? Então, só de salvar assim, ó, ele já vai atualizar aqui embaixo. Limpei aqui o andaime, agora já fica vazio, não dá mais aquele erro que a gente tinha antes, tá? Beleza, primeiro passo. Segundo passo, agora, dentro desse PROC-X aqui, olha, ou melhor, antes desse PROC-X, a gente vai precisar fazer aqui agora uma estratégia para a gente verificar. Poxa, como que eu vou contar essas outras células? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, mais soma Cs, tá? Abre e fecha parênteses ali já para não se perder com eles. Vou dar mais espaço aqui porque a fórmula vai ficar um pouquinho maior. E o que eu vou falar para ele? Você vai fazer o seguinte, olha, você vai avaliar o intervalo de soma. Quem que é o intervalo de soma? É a quantidade, certo? E a quantidade está na coluna E. Então você escrever assim, ó, cifrão E, cifrão 4, dois pontos, cifrão E, cifrão, ou melhor, cifrão E5, E4. Ó, cifrão E, cifrão 4, dois pontos, E4, tá? É desse jeito mesmo. Ponto e vírgula. Aí o que você vai... Eu sei que eu estou saindo do título, e eu não estou usando os títulos da tabela aqui de propósito, tá? Depois, olha, intervalo de critério. Onde que é o critério? É justamente eu tenho dois critérios aqui. O primeiro eu vou usar o equipamento, que é a coluna B, certo? Então, cifrão B, cifrão 4, dois pontos B4. Percebe? Mesma estratégia que eu fiz no anterior. Ponto e vírgula. O que ele tem que estar escrito ali para a gente contar? O mesmo valor. Então, vai ser B5. Tá? E aqui, de novo, eu não estou fazendo com os nomes da tabela de propósito. Tá? Fez isso, agora qual que é o outro critério? É o status. O status tem que estar pendente, certo? Então, status, ele está aqui, olha, na coluna. Deixa eu tirar aqui essa etiqueta para não me incomodar, mas é na coluna, jogar ela aqui em cima, coluna I, tá vendo? Então, o que vai fazer? Eu vou fazer cifrão I, cifrão 4, dois pontos, I4, ok? E o que ele tem que estar escrito ali dentro, né? Ele tem que estar escrito ali, olha, vou até simplificar isso daqui, ó. Menos, vai ficar melhor aqui, tá? Fazendo com menos vai ter uma conta, vai ter uma fórmula a menos ali dentro, vai ficar mais fácil. E aí aqui tem que estar pendente, né? Ou seja, toda vez que ele olhar para cá e perceber que tem um item pendente, ele vai descontar da quantidade lá do estoque, tá? Então fez desse jeito, olha que legal. Aqui, olha, ele já entendeu que na primeira linha tinha 50, na segunda linha tinha só 45. Aí o que ele vai fazer aqui, olha? Vai colocar lá, cliente 1, por exemplo, eu mandei 10 andaimes, tá?
Aí eu vou lá, vou fazer outro aluguel de andaime, por exemplo. Aí eu vou colocar andaime ali de novo, olha. Agora só tem mais 35. Entendeu a ideia? Então, quando eu fizer isso, ele vai me dar uma visão bem prática ali no dia a dia. Se eu quiser fazer agora outro item, vou colocar aqui a escada, por exemplo. A escada tem 10, olha, que é a quantidade original, tá vendo? Se eu vier aqui e alugar duas escadas, quando vier outra pessoa querendo escada também, ele já sabe que tem 8, tá vendo? Então, essa estratégia aqui é uma fórmula só, uma fórmula simples, não estou usando VBA, não estou usando nada, uma fórmula simples. E essa brincadeira de usar endereço de tabela com endereço de planilha mesmo, permite que você tenha aí esses cálculos mais inteligentes dessa forma, fica bem legal no seu dia a dia, tá? Posso vir aqui, colocar uma pessoa qualquer, colocar mais 3, se eu vier lá agora só vai ter 5 e assim por diante, tá? Aí outro ponto que a gente quer fazer agora é o seguinte, eu quero alertar para ele que quando ele colocar uma quantidade maior do que a quantidade que tem disponível no estoque, ele vai ter um alerta ali, ele vai ter um aviso com relação a isso, tá? O que a gente vai fazer aqui, galera? Vou pegar isso daqui, vou colocar uma formatação condicional, e aí eu vou fazer o seguinte, se por acaso, né, a quantidade que eu tenho aqui for maior do que, tá, essa quantidade aqui, C5, e tira esse cifrão daqui, olha, pode deixar o cifrão do C, mas tira o cifrão do 5. Aí ele vai ficar em vermelho, tá? O que vai acontecer? Então, eu vim aqui, tinha 8, eu vou tentar alugar 10 itens, ele vai ficar vermelho para a pessoa, falando, opa, vai dar um alerta, você não tem tudo isso de escada, entendeu? A ideia é bem simples aqui, estratégia, mas justamente para que o cliente tenha essa visualização. Galera, até aqui a gente já conseguiu montar então o cadastrinho, bem simples na verdade. A gente já conseguiu montar aqui essa tabela de visualização, onde a pessoa vai ter os filtros todos que ele precisa, vai ter todas as estratégias. Esse daqui é o projetinho que o cliente comprou, galera. Simples assim, tá? Uma planilha bem boba, até digamos assim, tá? E esse projetinho aqui, lógico, eu vou colocar aqui agora a perfumaria. Vou fazer aqui a logo do cliente, vou colocar aqui as informações e tudo mais. Porém, tá? Isso daqui já atende a necessidade desse cliente. Perceba quanto tempo a gente levou aqui no vídeo, mesmo explicando aqui como fazer o projetinho, como fazer essa tabelinha, tá? E esse cliente aqui, tá? Ele está pagando pra gente R$350 nessa planilha. Dá uma olhadinha quanto tempo levou. Aí, inclusive, deixo aqui um recado para vocês. Se vocês quiserem aprender a conseguir trabalhos como esses, né, e monetizar a planilha de vocês, a gente está com matrícula aberta para nossa mentoria, agora na turma que vai iniciar em janeiro, tá? Então a gente está com uma condição bem bacana, bem interessante e até com algumas condições aí que vão ser só para quem entrar em contato. Eu vou explicar o que como funciona certinho, porque a gente tem umas condições bem bacanas que nunca foi ofertado aqui para nenhuma turma de mentoria nossa. Tá? Então, a gente vai ensinar como você pode conseguir projetos desse tipo com um valor bem interessante aí para você poder compor a sua renda ou até viver vendendo planilhas, como alguns de nossos alunos já fazem hoje em dia. Tá bom? Galera, eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.